Então existem dois tipos de sonhos. Os sonhos que são do seu coração mesmo e os sonhos que foi Deus que te deu. Você acha que um dia eu acordei pela manhã e falei assim, hoje não tenho nada para fazer, vou começar a pregar a palavra. Não, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu esse sonho, esse desejo de pregar a palavra do Senhor. Então se Deus, Ele te deu um sonho, Ele vai te dar também capacidade para cumprir com esse sonho, de realizar esse sonho. Muitos de nós estamos passando por um processo difícil, de dor, de luta, porque nós estamos passando pelo processo de viver os sonhos que Deus nos deu. Vou dar um exemplo, José. José, ele teve sonhos, mas para ele ser governador do Egito, não foi ele que quis assim, quer saber, não tem nada para eu fazer aqui na casa do meu pai Jacó? Eu vou lá para o Egito para viver esse sonho de ser governador. Não, foi Deus que deu para ele. Foi Deus que colocou no coração dele, foi Deus que acendeu a chama dentro dele. É isso que você precisa entender. Se Deus colocou na tua vida essa visão, esse desejo, esse projeto, Ele também vai te dar capacidade para viver tudo aquilo que Ele te direcionou. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te deu o sonho. Então Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, mas não do seu jeito. Presta atenção. José não tinha esse sonho, ele não tinha essa promessa na vida dele. Mas aconteceu tudo bem? Foi tudo certo na vida de José? Não foi. Não é porque as coisas estão dando erradas que Deus não está na sua vida. Não é porque as portas se fecharam que você não vai ver esse sonho, que você não vai ver esse projeto, que você não vai ver as promessas de Deus. Então para de ser enganado pela vista. Para de ser enganado por isso aqui. Não é porque os seus olhos só estão vendo portas fechadas que Deus não é com você. É tempo de você entender que aquilo que Deus reservou para você, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar de você, ninguém vai tirar de você. Pode passar do tempo, pode se passar os anos, podem fechar as portas, podem te jogar na prisão, podem falar mal, mas aquilo que Deus reservou para você vai acontecer, as pessoas gostando ou não, querendo ou não, vai acontecer. Você acha que se eu fosse depender da opinião das pessoas para viver o meu chamado da pregação do Evangelho, você acha que eu estava aqui hoje? Não estava. Mas nós não dependemos da aprovação dos homens. Nós não dependemos se as pessoas gostam ou não de nós. Nós somos dependentes exclusivamente de Deus. Se você tem sonhos que não são seus, que foi Deus que te deu, muita coisa aparentemente não vai acontecer como você quer na sua vida. Porque Deus não trabalha do nosso jeito, Deus trabalha do jeito dele, Deus faz do jeito dele, da forma dele, como ele quer. O problema é que quando as coisas dão erradas pra gente, a gente pensa que Deus não está com a gente. E isso é uma mentira. Não é porque você está passando por provações, dificuldades, que Deus não está com você. E você andava tão motivado, porque assim, quando a gente recebe promessa, a gente é igual a Abraão. A gente é tão motivado. A gente tem tanto vigor, tanta força, mas quando as coisas começam a dar erradas, se a gente for ler Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus faz promessas para Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, só alegria. Ele saiu, e motivado. Mas quando ele chegou lá, a Bíblia diz que houve uma grande fome. E sabe o que ele fez? Ele fugiu da terra prometida e foi para o Egito. Eu fico imaginando Abraão chegando na terra prometida. Rapaz, Deus falou que eu vim para um lugar abençoado. Cheguei aqui na terra prometida, fome, escassez, dificuldade, provação. Vou ficar aqui nada. Ele desceu para o Egito. Porque até Abraão foi enganado pela vista. Até Abraão foi enganado pelos seus olhos. Quando ele viu as coisas darem errado, ele fugiu para o Egito. E é isso que a gente não pode cometer na nossa vida. Não é porque as coisas estão dando erradas que Deus não vai agir na nossa vida. Porque depois da promessa vem a provação. Por que Abraão passou por aquela provação de grande fome na terra que Deus prometeu para ele? Porque depois das promessas vem as provações, vem os testes de Deus, vem as dificuldades. Então não tenha medo de passar pelo processo para que você venha chegar até a promessa de Deus. Amém? Então muita gente vai desanimando, porque quando ela vê a dificuldade, vê as provações, vê que as coisas não estão dando certo, ela fala assim, quer saber, eu vou ficar aqui não. Rapaz, eu acho que Deus deu a direção errada, hein? Porque não está acontecendo lá na minha vida. Olha essa luta, olha essa dificuldade, olha esse problema. Então, quando as pessoas veem problemas, elas fogem para o Egito, assim como Abraão quis fugir para o Egito. Veja Abraão ficar na terra prometida, ele falou assim, quer saber? Vou fugir para o Egito. E esse é um erro.
Continuando aqui, ó. A frustração, ela apresenta alguns sinais. Porque quando as coisas não dão certo pra gente, a gente fica frustrado. A frustração, gente, é um sentimento terrível. É um sentimento que corrói a nossa alma. Irmão Vitor, o que é a frustração? A frustração é quando você tem expectativa que algo vai acontecer e não acontece. E ela tem alguns sintomas. Um dos sintomas da frustração é a falta de energia. É o desânimo, o cansaço, a perda até mesmo de apetite e muitas vezes até insônia. Insônia, gente. A frustração ela é terrível. Eu me lembro que quando a minha esposa estava grávida, no ano de 2020, a gente recebeu a notícia que nosso filho não iria sobreviver à gestação. Era difícil dormir, porque a dor daquela frustração tirava até o nosso sono. A frustração muitas vezes ela é tão forte, ela é tão dolorida, que ela tira a nossa fome e tira o nosso sono. Outro sintoma da frustração é a sensação de desesperança. A pessoa não tem esperança de viver, não tem esperança de conquistar, ela não tem esperança de viver coisas maiores. Estou mandando aqui um aviso aqui, vi um post agora seu e parei aqui. Abraço da Alemanha, amém. Deus abençoe, viu? Graças a Deus temos alcançado aí pessoas do mundo inteiro. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Então vamos lá, continuando, gente. Um dos sintomas é a desesperança. A pessoa perde a esperança. Ela não acredita mais na promessa, não acredita mais no sonho. Ela não tem mais sentido para viver. A pior coisa é você acordar de manhã e não saber o que você vai fazer da vida. Não saber o que vai fazer. Não saber qual que é o seu chamado, o seu propósito. É a pessoa que vive na desesperança. Outro sintoma é a decepção. A pessoa decepcionada. Você quer ver a pessoa decepcionada? É a pessoa que só reclama. A pessoa reclama da igreja, reclama dos pregadores, reclama do pastor, reclama que choveu, reclama que vai trabalhar, reclama que só fica em casa. A pessoa que só reclama é a pessoa decepcionada. Outro sintoma é a tristeza. A pessoa muito triste. A pessoa que é triste, ela não tem sorriso no rosto. A pessoa que não tem, ela não se alegra com nada. E outro sintoma da frustração é a raiva. A pessoa ela fica com raiva de tudo, por causa da frustração. A frustração é um estado emocional que interrompeu o seu comportamento de motivação. Você era motivado. Aí quando você se frustrou, você perdeu esse comportamento de motivação. Você não tem mais vontade de ir pro culto, não tem vontade de estudar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de buscar o Senhor, não tem vontade de acordar de manhã e lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. A frustração ela interrompe o seu hábito de lutar por aquilo que você sonha. Ela quebra o seu comportamento motivado. Por isso que você só tem atitudes desmotivadas. De ficar deitado, de dormir até tarde, de preguiça de fazer aquilo que Deus chamou. Tá? Então você tem que tomar cuidado, porque a frustração, ela tem frustração interna e tem a frustração externa. Abraão, nesse caso que a gente estava estudando aqui, que ele foi para a terra prometida e ele viu só dificuldade, só fome, só escassez, ele teve uma frustração externa, veio de fora para dentro dele. Mas existe a frustração interna, que é a frustração quando você não está bem consigo mesmo. Isso rouba seu chamado. Isso rouba as promessas de Deus para a sua vida. Porque quando você está frustrado, você não corre para a direção que Deus te deu. Você não vai em direção daquilo que Deus apontou para a sua vida. Porque antes de você viver a promessa, Deus primeiro vai te dar a direção dessa promessa. Que nós chamamos de visão. Deus vai te dar uma visão daquilo que Ele quer para a sua vida. Então toda pessoa que vive promessa é uma pessoa que tem visão daquilo que Deus tem para ela. Então, quando a frustração chega na tua vida, o que acontece com você? Você fica sem visão, você fica sem direção, você fica desanimado, você fica cansado, você fica sem energia. Muitas vezes você perde até mesmo o sono e muitas vezes o apetite. Olha só isso, gente. Então, a gente aprendeu aqui que tem as fontes de frustração internas e também externas. A frustração externa também nos impedem de realizar nossos sonhos, que são as dificuldades. E para você vencer essa frustração externa que impede você de ver os sonhos e promessas, você tem que usar algo chamado fé. Sabe o que fez Abraão sair daquele lugar que ele estava, lá de Harã, para ir para a terra prometida? A fé e a obediência. A fé e a obediência, gente, é extraordinária. A fé e a obediência vai te levar a viver grandes projetos de Deus. Porque Deus falou assim, Abraão, sai da sua terra.
obediência. Vai para uma terra que eu te mostrarei, fé. Quando você junta essas duas coisas, você vive coisas grandes com Deus. Irmão Vitor, eu não sei o que fazer. Estou no meio de provações, dificuldades, o que eu faço? Obedeça. Acredite. Porque Abraão ele não tinha mapa, não tinha GPS. Mas a fé e a obediência guiava ele. A fé e a obediência dava direção para ele viver o chamado. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu me lembro que eu estava numa situação tão difícil, que eu queria desistir, que eu não estava aguentando mais. E o Espírito Santo falou comigo, Vitor, apenas obedeça e acredite. Porque quando você não tiver direção, a fé e a obediência será o seu GPS em meio à tribulação. Você quer chegar no lugar que Deus tem para você? Você quer chegar no lugar que Deus prometeu para a sua vida? Obedeça e acredite. Quando nós esperamos algo e não acontece, o nosso coração se frustra. E a Bíblia diz que o nosso coração fica doente. Ei, talvez você está com o seu coração doente. Preste atenção nisso aqui é muito importante. Talvez você está com o seu coração doente. E é por isso que você não consegue ver as promessas de Deus. Olha o que diz aqui o texto em Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada faz o coração adoecer. O que é a esperança adiada? É quando você tem esperança que você vai conseguir um emprego, que você vai conseguir restaurar seu casamento, que você vai conseguir mudar a situação da sua família e aquilo não acontece, seu coração adoece. Então, a esperança adiada, o coração adoece. Quando a sua expectativa não acontece, não se concretiza, o seu coração adoece. Mas trazendo a esperança, vou ler de novo o texto. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, quando o seu desejo é realizado, o seu coração se enche de vida. Olha que lindo isso. Isso aqui é muito lindo, querido. Deus ele quer trazer de novo esperança para o teu coração. Ele quer trazer de novo realização para a tua vida. Ah, irmão Vitor, eu tenho muitos sonhos. E do que adianta ter sonhos se você não realizar? Uma das coisas que Paulo disse, olha, se atente para cumprir com o seu chamado. Isso aqui é importante demais. Tem muita gente que tem chamado, mas não vive o chamado. Do que adianta? Muita gente fala assim, irmão Vitor, tem um chamado. Assim, tá bom, mas do que adianta você ter um chamado se você está aí longe de Deus? Está desviado, está mergulhado no pecado, está viciado, não adianta nada. Para você viver o chamado, você precisa andar na presença de Deus. Não existe chamado longe da presença de Deus, aprende isso. Não existe chamado longe da presença de Deus. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Tem muita gente que está com o coração doente, por quê? Porque o coração dessa pessoa tinha uma expectativa, tinha um sonho, mas ele nunca se concretizou. Isso aqui é duro, né? Era como Ana. Ana, ela tinha um coração doente, porque ela tinha o sonho de ter um filho, mas ela nunca conseguia. Ela tinha o sonho de gerar um filho, mas ela nunca conseguia. E essa dor era tão grande no seu coração que ela vivia triste. Ela vivia abatida. Ela vivia doente emocionalmente. E Deus quer mudar a tua história hoje. Deus quer mudar a tua situação hoje. Você crê nisso? Você crê que você vai viver sim os seus sonhos, projetos, promessas? Se você crê, escreve sim para mim. Escreve sim aqui nos comentários. Porque Deus hoje está restaurando pessoas que estavam doentes. Pessoas que estavam enfermas no coração. Pessoas que estavam sem esperança, estavam desanimadas, que estavam tristes, que estavam mortas. Deus está restaurando. Gente, sabe o que Deus faz conosco? Sabe o que Deus faz comigo e com você? Deus, querido, Ele traz esperança quando a gente não tem mais esperança. Deus nos faz acreditar quando a gente não tem mais motivos para acreditar. Deus nos faz prosseguir quando a gente não tem mais razão para prosseguir. É isso que Deus faz. Então sacode a poeira, para de ficar olhando para a sua dor, para o seu problema, para a sua dificuldade e continua. Persiste, persevera, luta. Olha o que diz aqui, ó. Deus, Ele já está restaurando. Isso aqui eu estou lendo, é que eu escrevi, tá, gente? Eu tenho um esboço aqui pronto. Foi que Deus colocou no meu coração. Eu vou fazer um e-book disso aqui, sobre como ver as promessas de Deus. Já estou preparando e vou entregar gratuitamente para vocês, só para quem estiver no meu grupo. Quem está no meu grupo, lá no Telegram, entra,
você vai receber esse e-book gratuito. Já tem vários outros e-books gratuitos lá dentro do meu grupo, tá bom? Agora, o jejum bíblico e o manual do pregador não é gratuito, tá? Mas lá dentro do meu grupo tem vários outros gratuitos que você pode estar baixando. Eu vou colocar mais esse sobre como viver as promessas de Deus, tá bom? Então Deus, ele já está restaurando o seu coração, trazendo esperança para o seu coração, porque ele vai trazer boa notícia. Se a desesperança, ela gera doença no seu coração, se a frustração gera doença no seu coração, se o fracasso gera doença no seu coração, Deus, ele traz a boa notícia. O que é o Evangelho? Evangelho são boas novas, boas notícias. Deus está trazendo esperança para o teu coração, boas notícias para a tua vida, para restaurar a tua força, o teu vigor, a tua esperança, os teus sonhos. Abraão estava frustrado, sabe por quê? Porque além de Abraão, ele ter recebido a promessa de ter um filho, ele não conseguiu ter esse filho. Tanto que ele tem um filho com Agar, porque ele estava frustrado, e Sara também, porque eles não conseguiam ter filhos. E aí sabe o que ele faz? Ele tem um filho com Agar. Só que aquele filho com Agar nunca foi Deus que deu. Foi ele que fez pela sua precipitação, pela sua ansiedade. Irmão Vitor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que nós tomamos atitudes erradas, porque nós estamos cansados de esperar. Quantos de nós estamos tomando atitudes erradas porque nós estamos cansados de esperar pela promessa de Deus? Para com isso. Para de agir na ansiedade. Para de agir na precipitação. Para de agir no comodismo. Para de agir pela sua emoção carnal. Para com isso. Deus, ele vai agir no tempo certo. Ele vai trazer resposta no tempo certo. Nós vemos aqui que Abraão estava frustrado por não ter tido esse filho. E já haviam se passado muitos anos, gente, que Deus tinha feito a promessa para ele. Deus, ele faz a promessa, gente, mas ele não se esquece. Deus faz a promessa, mas ele não coloca data de validade. A promessa, ela está de pé. A promessa vai acontecer. Por mais que tenham se passado muitos anos. Eu lembro que teve um tempo que eu falei assim, Deus, não precisa mais mandar ninguém para falar comigo, não. Eu já entendi que o Senhor me chamou para pregar. Eu já entendi que o Senhor tem algo na minha vida. Mas agora eu não quero ouvir mais as pessoas falarem que o Senhor tem para mim. Eu quero viver essas promessas. Porque eu já estava cansado de ouvir promessas e não ver nada acontecer. A melhor coisa é você ver acontecer aquilo que Deus falou um dia para você. Ah, como é lindo, irmão. Como é prazeroso você ver acontecer coisas que Deus falou para a tua vida anos atrás. Um dia Deus falou para mim que me levaria para pregar em muitos lugares. E muitas pessoas seriam alcançadas. E parecia que esse dia não chegava. Parecia que eu só via acontecer as promessas na vida dos outros. Eu ficava tão ansioso. Deus, quando vai acontecer? Deus, quando que eu vou ser chamado para pregar? Quando as pessoas vão se lembrar de mim? Quando vai chegar a minha hora? Gente, aquilo corroía o meu coração. E tinha dias que eu estava triste, que eu estava abatido, porque parecia que nunca ia chegar o meu tempo. E esse tempo, ele chegou para mim. Esse tempo, ele chegou de uma maneira extraordinária, mas Deus me preparou para ele. E você também precisa se preparar. Você tem um chamado à pregação? Tem que estudar, querido. Que nem uma irmã falou para mim, irmão Vitor, eu quero pregar. Eu falei assim, irmão, mas você lê a Bíblia? Não, não lê a Bíblia não. E como que você vai pregar? Tem que se preparar, meu irmão. Tem muita gente que quer viver a oportunidade, mas sem estar preparado para a oportunidade. Olha que erro grande. Você está preparado para a oportunidade? Se chamarem você para pregar hoje, você está preparado? Aí que está. Você tem que se preparar para o seu chamado. Quem ainda não se inscreveu para o Manual do Pregador, entra, se inscreve, você vai aprender grandes segredos sobre o chamado da pregação. Você vai entrar no meu perfil, clicar no link lá. É tempo de se preparar, gente. Você acha que eu me preparei? Eu fiz curso de teologia. Eu comprei bíblias para mim, comprei livros. Cadê aqui? Desse lado. Livros. Gente, eu me preparei. Eu não estou dizendo que é pela minha força, pela minha capacidade, não. Mas eu não vou ficar parado assim, oh Deus, faz a minha vida. Você tem que se preparar a tua vida espiritual. Buscar o Senhor, crescer espiritualmente. As pessoas querem viver a promessa sem pagar preço. Igual o irmão falou, o irmão aí comentou hoje aí. Tudo hoje é vendido. Tá, você acha que essa Bíblia aqui que eu tenho, você acha que foi de graça? Você acha que foi de graça essa Bíblia aqui? Tem gente que se pergunta, irmão Vitor, por que o jejum bíblico não é gratuito? Por que o Manual do Pregador não é gratuito? É porque é um livro.
E assim como esses livros aqui não foram gratuitos, os meus também não são. Tem livros gratuitos? Tem. É só você entrar no meu grupo e baixar. Tá bom? Lá tem livros gratuitos. Agora, o Manual do Pregador e o Jejum Bíblico não são gratuitos. Essa Bíblia aqui, você já reparou que ela não foi gratuita também? Porque nem tudo na vida é de graça, meu irmão. Na verdade, nada na vida é de graça. A salvação não foi de graça. A salvação, ela foi paga com preço de sangue. Só que a gente não dá valor porque não foi a gente que pagou, foi Jesus. As pessoas não dão valor para aquilo que é gratuito. As pessoas não dão valor para aquilo que é de graça. E aí que está o problema. Ó, tem várias aulas no meu canal no YouTube gratuitas. Quantas você já assistiu? Tem sobre jejum, tem sobre defesa espiritual, tem sobre pregação. O meu grupo é gratuito. Quantos de vocês aqui estão no meu grupo? Ó, tem quase 100 mil pessoas aqui no meu Instagram. Sabe quantas pessoas tem no meu grupo? 1.200 pessoas. Porque é gratuito, as pessoas não dão importância para aquilo que é de graça. Você tem que entender que para você ver as promessas, você vai ter que pagar um preço. Ah, irmão Vitor, hoje em dia não precisa pagar preço. Porque Jesus já pagou na cruz. Ah, é? Então por que Jesus falou para a gente carregar a nossa cruz? Se Jesus carregou a cruz para morrer, você acha que a minha cruz e a sua cruz é para quê? Não é para a gente matar nossas vontades carnais? Não é para a gente pagar o preço do chamado? Não é para a gente pagar o preço da obediência e da santidade? Os crentes estão muito enganados, gente. Porque eles pensam que para viver as coisas tem que ser tudo de graça e não é assim na vida. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que investir no seu chamado, investir no seu ministério. Você vai ter que pagar um preço, seja ele monetário ou seja ele intangível. Vou dar um exemplo. Para você viver em santidade, você tem que pagar o preço da obediência. Você tem que pagar o preço da renúncia. Você tem que pagar o preço de amar os seus inimigos. Você tem que pagar o preço de rejeitar as vontades carnais. Gente, tem que pagar o preço. Quem quer entrar aí no meu canal do YouTube, é só entrar no meu perfil. Lá nos destaques tem a opção YouTube. Quem quer entrar no meu grupo do Telegram, é só ir lá no meu perfil também, aqui do Instagram mesmo. E lá nos destaques que tem a opção grupo de estudo. E você entra para o grupo. Ok? Então tem muita gente doente, por quê? Porque elas estão de braços cruzados, esperando a promessa chegar, sendo que elas não pagam o preço. O povo no deserto não tinha promessa? Você já se perguntou por que eles vão chegar na terra prometida? Porque eles nunca pagaram o preço da obediência. Eles nunca pagaram o preço para entrarem naquela terra prometida. E aí que está o problema, irmão. Você quer ser mais um? Quer passar mais um ano? Quer passar mais um ano sem viver as promessas de Deus? Está acabando o ano, 2022, ó, já foi. Já estamos quase em dezembro. E aí? E aí, meu querido? Você sabia que a cada segundo que passa, esse segundo nunca mais vai voltar? Ó, hoje eu tenho 28 anos. Tenho 28 anos, gente. Esses 28 anos que eu vivi até aqui, nunca mais vai voltar. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, o que eu fiz ou não fiz, já era, não dá para mudar mais. O que importa é daqui para frente. O que importa é se eu viver o meu chamado daqui para frente. Você já perdeu muito tempo. Você já perdeu, querido, tantos anos da sua vida, aí sempre praticando os mesmos pecados, caindo nos mesmos erros. Pode reparar, a gente é assim. A gente sempre cai no mesmo pecado. O cara tem problema em pornografia, ele passa a vida inteira caindo em pornografia. A moça tem problema em fofoca, ela passa a vida inteira caindo no mesmo problema de fofoca. Por quê? Porque a gente sempre passa a vida inteira caindo no mesmo erro. Tem uma frase bem interessante que o pastor Lucinho fala. Ele fala que a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedras pequenas. São poucas coisas que estão roubando a gente do chamado. São poucas coisas que estão nos impedindo de viver a promessa. São poucas coisas, gente, que estão nos tirando do caminho que Deus tem para a nossa vida. E nós não estamos percebendo. E nós estamos mergulhados no fracasso, na decepção. Nós estamos mergulhados em situações a gente vive triste, abatido, como a gente já aprendeu aqui nessa live. Se levanta. Se levanta, mulher. Se levanta, homem. Porque Deus tem coisas maiores para você. Mas enquanto você ficar aceitando esse sentimento de fracasso, de derrota, de amargura, você não vai conseguir viver nada na tua vida. É tempo de enfrentar os problemas. É tempo de crescer espiritualmente. É tempo de pagar o preço. E tem uma coisa muito importante, uma pergunta muito importante que Abraão lhe faz em Gênesis capítulo 15.
que ele fala assim: Deus, o que eu tenho que fazer para herdar a promessa? Aí sabe o que Deus fala para ele? Faz um sacrifício. Abraão, faz um sacrifício, traz para mim o cordeiro. Traz para mim animais como sacrifício. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, depois você lê lá. Olha que interessante, Abraão lhe perguntou como via a promessa, e Deus falou assim: você quer ver a promessa? Não vai ser de graça. Paga o preço. Paga o sacrifício. Está disposto a obedecer, a fazer minha vontade? Porque Deus estava preparando Abraão para ele fazer a vontade dele. Fazer, não a vontade do Abraão, mas a vontade do Pai. Deus estava fazendo isso com Abraão. Nós só vamos viver a promessa quando a gente está disposto a viver a vontade de Deus. A renunciar à nossa vontade e viver a Deus. Foi como Jesus, lá no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus nos ensinou. Como que a gente faz para a gente ver a promessa? Rejeitando a nossa vontade e vendo a vontade de Deus. E o que aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 22? Deus pediu para ele Isaac como sacrifício. E mais uma vez ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Deus, ele não vai deixar a gente morrer na frustração. Se a gente decidir obedecer, se a gente decidir pagar o preço, se a gente decidir se movimentar em direção àquilo que ele tem para a nossa vida, o que Deus prometeu, ele tem poder para realizar. Todas as barreiras que estão te impedindo de ver as promessas, Deus, ele pode derrubar uma por uma. Lembra do povo no deserto? O mar está impedindo dele chegar na terra prometida. Deus falou: abre o mar. Está faltando água? Água sai da rocha. Está calor? Nuvem. Vai fazendo sombra para eles. Está de noite, está escuro. Coluna de fogo, ilumina o caminho para eles. Todas as barreiras que impediam o povo de chegar na terra prometida, Deus fez cair por terra. Na sua vida também vai ser assim. Vai cair por terra todas as barreiras que te impedem de viver as promessas de Deus. Você está disposto a renunciar? Está disposto a viver a vontade do Senhor? Está disposto a viver os sonhos que Deus tem para você? Então, recapitulando, existem dois tipos de sonhos. Os sonhos que você tem normal. Os sonhos normal que você tem de ter um filho, de ter uma casa própria, de ter um bom emprego, de ter aí uma vida estável. Esse é seu sonho. Agora, existem os sonhos que Deus colocou no seu coração. E são esses sonhos que fazem a gente acordar de manhã e se levantar para lutar e viver as coisas. Cara, se eu acordar de manhã e não pregar o evangelho, eu não sei para que eu acordei. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para anunciar o evangelho. Deus me chamou para alcançar vidas. Deus me chamou, querido, para mudar a história de vidas. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar um propósito. Nunca mais você vai acordar de manhã triste, abatido, sem saber o que fazer da sua vida. Porque a partir de hoje Deus está te dando um propósito. Aí, irmão Vitor, eu não sei qual é o meu propósito. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar em sonhos. Deus vai mandar alguém para falar contigo. Deus vai te dar visão. Deus vai te falar de alguma maneira o que Ele tem para a sua vida. Porque Ele vai te dar uma direção. Chega de viver sem direção e sem propósito.